Um dia lindo e feliz aqui pelo Virou Moda e nós sempre muito preocupados com a sua qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre dois assuntos maravilhosos. Começando, sobre sono. Começando a falar sobre sono, vamos conversar com o Dr. Fábio Marasquim, pneumologista e especialista nessa área, dando continuidade à Semana do Sono que foi na semana passada. Mas sono interessa todo mundo, todos os dias, ou melhor, todas as noites. E muita gente tem problema com isso. Também vamos conversar com a Cláudia Lucchesi, palestrante motivacional e autora do livro A Linha da Vida, que tem como foco as mulheres acima dos 40 anos, como viver bem, como viver melhor. E aí a gente também vai falar sobre tatuagem de cabelos. Vocês já ouviram falar nisso? Então fica ligado que o César Augusto vai estar no Divina Beleza nos contando um pouquinho sobre essa técnica. Vamos embora! Bom, obrigada, gente, pela presença. São dois assuntos super instigantes hoje e a gente está realmente vivendo um momento onde a qualidade de vida é um dos bens que a gente mais quer alcançar, né? Acho que o sono, doutor, é um dos fatores mais importantes para se alcançar eles. Agora, o mais incrível, sono é uma coisa tão boa que o Senoval, inclusive, já dormiu no programa. Ele está ali à vontade, né? O doutor é tão bom que já passou as dicas todas e está ali descansando, tranquilão. O Senoval é assim, ele fica fly. Bom, doutor Fábio, o sono, eu vejo muita gente reclamar que está com dificuldade, está dormindo mal. E como isso está impactando na sua vida, porque é uma coisa, quem tem bebê pequeno e não dorme, eu estou prestes a voltar a essa vida, sabe que deixa a pessoa completamente grogue e louca, né? Como fazer para ter um sono melhor, de repente realmente priorizar isso na sua vida e até que ponto isso é importante? Ali, inicialmente, obrigado pelo convite, é um prazer estar no teu programa. Mas realmente, o sono é fundamental para nós sobrevivermos, né? E viver mais. As pessoas acham que para produzir mais tem que dormir menos. E na verdade, para produzir mais, nós precisamos dormir bem. Não é uma questão de mais ou menos tempo, né? Um tempo ideal e alguns outros fatores que nós vamos comentar. Mas a coisa que inicialmente que eu sempre falo, e até para todos os meus pacientes, é que para viver bem, nós temos que fazer basicamente três coisas. Exercício físico regular, ter uma boa alimentação e dormir bem. E o que é dormir bem? As pessoas muitas vezes perguntam. O dormir bem são 3 pontos que vocês vão pensar também. Primeiro é ritmo. O nosso corpo gosta de ritmo, ou seja, em relação ao sono, horário para dormir e acordar, de preferência o mesmo horário todos os dias. Depois vem a quantidade de sono. Isso já varia um pouco de pessoas para pessoas. Pode ir de 6 a 12 horas, mas a média para a população adulta é 8. Idosos, talvez 7 a 8 horas. E eu pergunto até já para os telespectadores, já refletirem um pouco, vocês estão dormindo 8 horas por noite? E além do tempo, tem a qualidade do sono, que é um sono não interrompido, fazendo todos os estágios do sono. E como é que eu sei que eu estou dormindo bem? Porque eu vou dormir à noite, quando eu tenho sono, e pego no sono em menos de 30 minutos. Meu sono não é interrompido à noite, eu acordo espontaneamente pela manhã com uma sensação de sono reparador ou restaurador e não tenho sonolência durante o dia. Se alguma coisa não está dessa forma, é porque o sono não está bom. Bom, aí eu acho que, eu nem sei, mas eu chutaria que pelo menos 70% da população já não se enquadra em algum desses aspectos. O que nós sabemos é que 50% ali da população não está dormindo bem. Né? E quais são os principais problemas? A privação de sono. Né? Então, por que as pessoas estão privadas? Porque tem muitas atividades para fazer, estão priorizando muitas atividades e não estão priorizando o sono. Nós vamos mostrar ou conversar aqui como é importante priorizar o sono para ter uma qualidade de vida boa. E tem que ver uma série no Netflix de noite, tem que ir no cinema, tem que sair com os amigos, tem que levar os filhos na escola. Então são várias atividades que acabam então atrapalhando depois o tempo de sono. Além dessa privação do sono, tem o problema da insônia, que é muito comum na população. E acaba então, nós sabemos que pelo menos 15% da população apresenta insônia. E várias outras doenças do sono, a apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas,
problemas de pesadelo e aí vai, né? São várias doenças do sono. E além disso, tem vários outros problemas, e até doenças clínicas que acabam atrapalhando o sono. Quem tem enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, acabam tendo sintomas de noite, o refluxo gastroesofágico daquela azia hiperturba o sono, problemas do nariz, como rinite alérgica, entope o nariz de noite. Então, são várias doenças de sono ou outras doenças não do sono que atrapalham o sono. Então, vai atrapalhar a qualidade do sono. Agora, essas doenças, eu fico imaginando se não é uma bola de neve, assim, um ciclo vicioso, na verdade. Tu tá com um problema alérgico ou o nariz constipado, não dorme. Aí tu não dorme e o teu corpo também demora mais para responder e para se curar. Isso acaba sendo um problema para tu sair desse ciclo? Sim. Vamos citar, por exemplo, quem tem a apneia obstrutiva do sono, né? Que é aquela parada da respiração durante a noite. Isso acaba fragmentando o sono e, além de causar outros problemas, porque entra menos oxigênio para o coração e para o cérebro e aumenta o risco das doenças cardiovasculares, com pressão alta, arritmia, infarto e AVC. Mas o sono fica fragmentado. O que acontece com essa pessoa? Ela acorda cansada. Por mais que tenha dormido 8, 9 horas, acorda cansada porque a qualidade do sono não está boa. E o que acontece? Então fica sonolento durante o dia, não tem disposição para fazer um exercício físico, estando cansado acaba tendo uma alimentação mais calórica, aumenta de peso, e nós sabemos que o aumento de peso vai piorar o ronco e as apneias, vai piorar o padrão do sono, vai acordar mais cansado, vai comer mais, ou seja, vira realmente um ciclo vicioso, né? Cada vez fica pior. O próprio privado de sono, né? Acorda cansado e tem sonolência, o que ele faz? Se enche de café. Né? Toma muita café, todas as cafeínas, que é café, chá, chimarrão, chocolate, refrigerante, energético, e acaba então tendo dificuldade depois até para iniciar o sono ou para manter o sono. E ele já está privado do sono, tem uma quantidade menor, vai ter uma qualidade pior, vai ficar mais cansado e assim por diante, né? Cada dia vai ficar pior. Então... E o que se recomenda? Realmente, as pessoas estão sempre correndo muito estressadas, muito ansiosas. Muita gente chega tarde em casa. Esses dias eu cheguei mais tarde. Para eu desacelerar e conseguir dormir foi difícil. O que se recomenda no dia a dia, para quem não tem alguma doença do sono, enfim, alguma questão mais séria a ser trabalhada, para conseguir ter um sono ok? Bom, olha, primeiro... As pessoas têm que respeitar o seu ciclo biológico, o ritmo biológico. Por exemplo, tem pessoas que são mais matutinas, né? Então estão mais ativas durante a manhã. Tem outras que são mais vespertinas. Então vão ser imprestáveis de manhã, mas vão ser mais ativos à noite. Isso é importante reconhecer e respeitar. Hoje mesmo eu vi um paciente que ele vai dormir às 2 da manhã e acorda às 9 da manhã, muito cansado. E não consegue desenvolver as atividades no turno da manhã. Então ele já está um pouco privado de sono. E ele está forçando a acordar mais cedo, porque tem várias atividades para fazer. Então eu conversei com ele primeiro, tem que respeitar o teu ritmo. Se tu vai dormir às 2, 3 horas da manhã, tem que acordar lá pelas 11 horas da manhã. Se organiza para isso, porque senão fica privado de sono. Sim, não tem problema se isso está dentro da sua agenda diária, enfim. Isso está nas células dele, né? Os genes dele dizem que ele tem os genes, né, dos clock genes, que chamam, estão dizendo que o horário que ele vai dormir é o horário que ele vai acordar. E se ele não respeitar isso, ele vai ter problemas. Desde problemas cardiovasculares, problemas cognitivos, memória, atenção, que vai colocar em risco a própria vida dele, porque vai estar mais propenso a acidentes de automóvel, acidentes de trabalho. Então tem que respeitar primeiro esse ritmo, né? Bom, depois disso, evitar algumas coisas que atrapalham o sono, porque nós iniciamos o sono devido, basicamente, bem resumidamente, né, 2 substâncias no nosso corpo. Uma é chamada adenosina, que ela aumenta a quantidade enquanto nós estamos acordados. E ela vai dar aquele cansaço e a vontade de ir para a cama para dormir. E tem algumas substâncias que bloqueiam essa adenosina, que são as cafeínas, né? Então, tem que evitar as cafeínas, dependendo, de uma maneira geral, após as 6 da tarde. Mas também não dá para deixar pingando na veia, né, até às 6 horas. Sim. É pouco consumo de cafeína. E a segunda substância é a melatonina. A melatonina é nosso indutor do sono, natural do sono. E a melatonina, ela começa a ser liberada quando escurece. Então, luz à noite vai atrapalhar a liberação da melatonina. Por exemplo, se eu usar o iPad, um outro tablet, um celular ou ver televisão antes de dormir,
a liberação da melatonina vai atrasar em 2 horas. Ah, é? 2 horas. Então, o certo, na verdade, é aquela coisa de primeiro dar uma diminuída nas luzes de noite, funciona? Sim. Tá. E essa história de ficar ligado na TV ou, pior, acessar o celular no meio da noite e tal, é uma roubada. Vai atrapalhar bastante o sono, né? Porque nós temos nós temos 3 receptores no fundo do olho, diferente do que nós aprendemos no colégio, que é os cones e os bastões para colorido e para preto e branco. Nós temos um receptor especificamente para avisar o cérebro se está claro ou se está escuro. E esse receptor ele é sensível à luz azul. E o comprimento de onda que sai dos dispositivos eletrônicos, como televisão, computador e celular, é da luz azul. Então, usar esses dispositivos antes de dormir vai atrasar o sono. E tem uma outra coisa que interfere também nessa liberação de melatonina, é a temperatura corporal. Então, se eu for fazer um exercício físico muito intenso, muito próximo ao horário de dormir, também vou inibir a liberação da melatonina. O ideal é o exercício físico acabar 4 horas antes do horário de dormir, porque é o tempo que a temperatura corporal necessita para baixar, né, no nosso corpo. Nossa, então se a pessoa pretende dormir aí pelas 10, 6 da tarde, tem que estar encerrando o exercício. De uma maneira geral. Assim. Lógico que tem algumas pessoas que dormem de qualquer maneira, em qualquer lugar, né? Mas se a pessoa já está tendo um pouco de dificuldade, também é interessante, então, evitar a luz e o exercício físico próximo ao horário de dormir. Agora é engraçado, porque aquela velha fórmula de antes de dormir, deitar, ler um livrinho, baixar bola, ela realmente funciona muito. Antes, 2 horas antes de dormir, atividades relaxantes. Ler um livro, uma revista, o jornal, escutar uma música. Né? Então, ler o jornal é meio estressante hoje em dia, né? Pois é. Daí tem que ver alguma outra parte do jornal. E geralmente essas atividades têm que ser feitas fora do quarto, numa cadeira, uma poltrona, no sofá. Nem na cama pode fazer isso. Para a cama. O ideal é ir para a cama quando está com sono na hora de dormir. Porque as pessoas têm que relacionar a cama ali com o ambiente para dormir. Alguma outra coisa a mais também, né? Mas especificamente. Mas cada dormir, um no seu quadrado, no seu devido momento. Na hora de dormir, então que vai para a cama. Não é para ficar vendo televisão na cama, né? Fazendo essas outras atividades na cama, de uma maneira geral, né? Mas tem algumas pessoas que pegam o livrinho, daí dá uma lida e já dorme, então fazendo na cama. Bom, isso não é um problema para essa pessoa, tudo bem. Eu morro de inveja dessas pessoas que dormem sentadas em qualquer lugar. Não morra de inveja. Provavelmente essas pessoas têm um problema do sono, né? Estão sonolentas durante o dia. Por isso que elas dormem em qualquer lugar. Tu olha para ela e fala, que bom que eu não sou assim. Meu sono está melhor que o dele, né? Olha aí, quanta coisa a gente precisa saber, né? E parece tão simples, mas não é. A gente vai para o intervalo e, enquanto isso, mandem comentários, mandem suas dúvidas, aproveitando que estamos com um especialista aqui para nos ajudar a dormir melhor. Então, já voltamos. Já de volta, e agora é a hora do nosso diário da gestação Virei Mamãe. Eu tô excepcionalmente cansada, hoje tô muito cansada mesmo. Mas mãe é mãe, né? Então a gente tem que passear com a filha, a gente passeia com a filha. Aproveita, o Henry aproveita e vai dar uma respirada. Mas é bom que é um momento que eu relaxo a tensão do dia. Então, vamos lá, vamos seguir a Jack aqui. Vamos lá, Jack, vem. Vamos? Vamos, corda, pra frente, isso. Então esse eu tenho certeza, depois dela me dá uns puxões. Esse eu tenho certeza que os pais e mães de pets vão se identificar, afinal de contas, ser mãe, virei mãe também, virar mãe de bichinhos. E eu tenho um spoiler para dar, teremos novidades do universo pet aqui no programa a partir de abril, então fica ligado. Viram só? Ser mãe de pet também conta. Fiquem ligados que o Virei Moda vai trazer muita coisa. Virou moda, virei mamãe, já tô me confundindo tudo. Isso é coisa de grávida, né? Bom, Cláudia, vamos falar sobre qualidade de vida, especialmente... Olha aqui, eu vou mostrar o livro e vou explicar. Sobre o livro aqui, A Linha da Vida, a Cláudia que escreveu ele, tá?
E é um livro que tem como foco exatamente as mulheres já na segunda metade da sua vida, né? A partir dos 40 anos, com várias dicas e, enfim, reflexões de como viver melhor, né, Cláudia? Exatamente. Da onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Então, Ali, esse livro, ele partiu de uma experiência minha, né? Esse é o meu segundo livro e normalmente quando eu pensei nesses 2 livros, eu sempre penso de uma experiência que eu vivo. E como eu trabalho muito com mulheres, eu comecei a perceber que o que eu estava sentindo nessa fase do climatério, da menopausa, quem sabe outras mulheres não estariam sentindo também, que é uma reviravolta completa. E aí comecei a entrevistar muitas mulheres, foram mais de 500 mulheres. Algumas nem tinham 40 anos ainda, outras já estavam lá com seus 80, 85 anos. E eu percebi que todas nós vivemos um momento muito forte quando estamos entrando na menopausa. Começa no climatério, iniciando, né, pelo climatério. Mas todo o nosso propósito de vida que a gente tem lá com os 20, 30 anos, quando estamos entrando na menopausa, parece que a gente perdeu tudo. O foco é outro. É como eu vou dormir melhor, né, doutor? Como eu vou sentir mais, desculpe o termo, mas como eu vou sentir mais tesão pelo meu marido? Como eu vou continuar fazendo meus exercícios físicos, que foi a minha maior experiência, já que eu corro, o mesmo ritmo e intensidade que eu fazia. Quer dizer, é uma reviravolta muito grande, Ali. Tu é ainda novinha, não entrou ainda, mas eu percebi que muitas mulheres queriam falar sobre isso. E quais seriam essas estratégias? E a partir disso, eu usei a minha experiência como profissional de educação física e comecei a escrever voltado para o movimento, né? O sono, ele é importante na minha vida, eu falo muito, e no livro eu falo sobre o sono, mas eu defendo muito o movimento. Eu entendo que a mulher conseguindo trabalhar a liberação de hormônios do bem, como a endorfina, e percebi em muitas que eu entrevistei, que a maioria não precisou fazer a reposição hormonal. Então o livro ele faz esse passeio, né? Ele procura fazer a gente refletir quais são os momentos que a gente percebe que algo muda no nosso corpo, e não só no corpo, mas na mente. E aí eu venho com a proposta para a pessoa se soltar suas amarras, tentar trabalhar não só o movimento, o exercício como o maior propósito, mas também a parte do mindfulness, que tem um capítulo onde você vai tentar trabalhar o relaxamento da sua mente, que eu acho que casa muito legal com o Dr. Fábio, porque quando a gente dorme, agora eu vou trazer a minha experiência, doutor, assim, é a síndrome do pensamento acelerado. E aconteceu muito nas entrevistas, né? Várias mulheres entrevistadas dizer, Cláudia, eu deito na cama, eu apago a luz, eu escureço tudo, como já disseram que é para fazer, mas o meu pensamento tá lá, né? Eu estou viajando e não consigo. Então a minha proposta também é no livro trazer dicas de esvaziamento desses pensamentos. Tem uma proposta muito legal ali, que antes eu te mostrei, né, Ali, tu até te assustou? Eu tô, inclusive, com ele aberto aqui, porque o nome do livro é A Linha da Vida. E a Cláudia traz um exercício, digamos assim, que é mostrar, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Vamos dar um zoomzinho que é nessa aqui, opa, aqui. Isso. Uma linha da vida com a perspectiva de vida média, né, 80 anos. E aqui tu pede pra botar onde a gente tá, é isso, Cláudia? Isso, tu faz subjetivamente, conforme a tua idade, tu vai fazer um xizinho na linha. Sim, isso é bem, eu não diria assustador, mas impactante, porque a gente
visualiza o fato de que já caminhou uma boa parte da vida e mexe muito, né? Mexe. A gente observar que o que tem pela frente não é mais tanto quanto a gente sabe imaginava. Que quando eu fui fazer muitas das entrevistas, inclusive entrevistei as Marias da Trilha, que estão também no capítulo, mulheres que se desafiam o tempo todo utilizando o meio ambiente, principalmente, junto com a corrida. Quando eu pedi a muitas que fizessem, marcassem a linha da trilha, elas marcavam e diziam, gente, eu só tenho mais um terço, eu só tenho mais esse pedacinho para viver. Então o propósito era esse, é que chega de a gente planejar demais, vamos fazer mais planos mais curtos, né, com propósitos que tenham realizações mais curtas, vamos desapegar de muita coisa. Tem uma outra coisa que eu falo muito no livro, né, Ali? Faça novas amizades. Não se afaste dos amigos de infância, mas conheça muito, tem muita gente legal nesse mundo. E para isso tu tem que se propor a conhecer. E não só novas amizades, mas acho que se abrir pro novo como um todo, se permitir de repente conhecer novos lugares, estudar novos assuntos, todo tempo é tempo para absorver coisa nova e interessante, né? E também assim, ó, a mulher, um dos motivos que eu quis lançar o livro, que vai ser de agora, dia 22 de março, em março é pelo nosso mês, né? E a mulher, ela tem essa capacidade muito linda, muito grande de se emocionar com as coisas, né? E conforme elas foram conversando nos questionários, nas entrevistas, elas foram percebendo que, opa, não é só eu que estou envelhecendo, não é só eu que não estou conseguindo correr bem como eu corria, que não estou conseguindo dormir bem como eu dormia. Tem mais mulheres nessa fase e todas estão se reinventando, esse é o propósito. Não, e é bem legal aqui, eu não li ainda o livro, peguei ele na mão hoje, mas temos assim alguns títulos como Dê Adeus ao Primeiro Tempo, Quando Me Senti Fora da Rota, O Templo Sagrado Amadureceu. Que é então, o nosso corpo. Teremos a questão da menopausa, né? Telômeros, o que comer após os 40, porque o metabolismo também, vou te contar, né? Essa nutricionista que eu convidei, que é a que fala sobre a nutrição, ela é fantástica, Thaisa Meller, foi uma bênção ela estar comigo nesse livro. E bom, aqui tu reúne então, a que tu atribui o sucesso, se a gente pode assim, nessa busca pela qualidade de vida, já com essa cabeça mais madura, mais serena talvez, então tu falaste no sono, nos exercícios físicos, mesmo em desacelerar o pensamento por meio do mindfulness. O que mais que tu acha que faz parte desse estilo de vida? Sabe o que eu acho, Ali? Agora eu vou começar a usar a minha experiência com as entrevistas que eu tive. Vou dar um exemplo. Eu estava entrevistando um grupo de mulheres que tem mais de 60 anos, a maioria estavam com 80 anos, algumas 70 e poucos, e teve uma que disse uma coisa que eu achei o máximo. Tomara que ela não escute, mas ninguém vai saber quem é ela. Ela disse assim pra mim, ela disse assim, vocês querem saber, cheio de senhoras idosas, vocês querem saber? Eu estou vivendo muito melhor agora, porque eu não preciso mais me preocupar tanto com as coisas. Agora, se eu quiser sonhar coisas boas, eu sonho. Por exemplo, semana passada eu sonhei que eu estava fazendo sexo e eu adorei. Gente, 77 anos. E aí que eu conversando com ela, disse que ela nunca mais tinha tocado no assunto sexo. E ela está se permitindo. Eu acho que é uma fase que a gente começa a deixar as coisas rolarem, né? Tudo é muito mais fácil também nessa parte. Sim, na verdade tu te desapega essa coisa toda que vem da adolescência, da juventude, de estar muito preocupado com o outro, chega uma hora que a pessoa começa a se preocupar mais consigo mesmo. Aquela partezinha que nos falta, me parece que ali as pessoas se dão conta que elas querem viver mais, com intensidade, não viver mais, né? Mas com saúde. E uma coisa muito legal, eu acho que até para finalizar um pouquinho o propósito do livro, é a questão da dor, né, Ali? Eu falo muito isso, porque a dor, ela é subjetiva, mas ela é incapacitante. Não conheço ninguém que sorria com dor, que esteja feliz, sorrindo com vontade. Sim. Então eu trato muito isso no livro. O exercício, ele vai te ajudar muito nesse momento, também para você diminuir as dores que vêm justamente osteomusculares, né, que vêm com o processo de envelhecimento.
Nessa tua busca, tu fala na Maria das Trilhas. O que é esse grupo? As Marias da Trilha, né? O que é esse grupo? Esse grupo eu conheci, como eu disse para vocês, eu faço corrida há muitos anos e eu, querendo me aproximar de pessoas novas, eu fui participar de uma trilha que são pessoas, mulheres como nós, de diversas idades, mulheres novinhas como tu também, que gostam de corrida, mas que começaram a perceber que estar no meio ambiente, que está voltado mais no meio na rua, não só no asfalto, mas na terra, mexendo, subindo o morro, descendo o morro, como tu vai ver no livro, elas se sentiam melhores. E eu percebi que dentro das Marias tinham mulheres que estavam na menopausa. E elas fazem não é uma tribo, tá? Não vamos pensar que está fazendo panelinha, até porque eu não sou feminista. Mas elas têm um propósito tão legal de viver felizes que me encantou. Por isso que eu trouxe ideias, algumas experiências que eu vivi com elas. Sim, elas estão aqui como, na verdade, um grupo que inspira. Inspira pessoas, inspira mulheres principalmente. Agora é interessante que os dois assuntos, na verdade, estão super relacionados, que é a questão, o doutor mesmo falou, né? Dormir bem, se exercitar e se alimentar bem, eles estão todos previstos todos aqui. Foi muito legal no teu livro, como sendo realmente fatores que os quais a gente deve olhar com muito carinho. E é interessante porque as pessoas, na verdade, a gente fala, quando chegar nos 80, mas na verdade a gente pode ser atropelado hoje, né? Exatamente. Então o certo seria viver bem e feliz e buscar essas realizações diariamente. Bom, nós vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Vamos falar sobre sono e menopausa. Eu já ia dizer sexo e menopausa, olha só. Acho que eu fiquei com a ideia da senhora essa na cabeça. A gente vai para o intervalo e já volta. Gente, olhem este assunto. Tatuagem para cabelos. Vocês já ouviram falar nisso? Eu não. Então tá, vamos conferir agora o Divina Beleza nos explicando o que raios é isto. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Divina Beleza Estética com Propósito, falando de tatuagem de cabelo, algo que está acontecendo muito na gringa, o mundo inteiro está usando, e hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer em casa e o resultado muito legal e que dá para usar em muitos eventos, tanto dá para usar numa festa mais a fantasia, mas também dá para a gente usar como um detalhe, como um acessório para uma festa bacana. Vamos ver o material que a gente vai usar? O primeiro material, e claro que é o mais importante, são stencils. Esses stencils que a gente compra nessas casas de artesanato e que são nada mais do que moldes para a gente poder usar, ok? O tamanho depende daquilo que você gosta e o desenho também, óbvio. Mas eles são super fáceis de encontrar e super baratos. A segunda coisa super importante também, claro, tudo é importante para o nosso resultado, né? Bom, é um potezinho, algo que a gente vai poder colocar. A gente vai estar usando esses glitters que são em desenho, ou de coração, ou de estrelinha, geralmente do tom que vocês desejarem. Glitter, para a gente poder estar misturando aqui também. E o nosso grande segredo, que é o Colorful Hair Flash, que na verdade é um gel colorido da L'Oréal, que ele tem uma certa cor, este aqui é o branco, e ele tem uma luminosidade que misturado com tudo isso vai ficar incrível, vocês vão ver. Nós vamos precisar também de pincel e clips, o pincel para a gente poder desenhar sobre o stencil, e ele tem que ser de um tamanho médio, nunca de um tamanho muito fino. Já o clips, para a gente segurar o stencil, para que ele fique bem desenhado na cabeça, é muito importante que ele tenha bastante pressão, ok? E mais um segredinho, o Hair Touch Up, que são esses sprays de cor, para que a gente possa fazer o fundo do cabelo para depois poder colorir ele. Esses sprays de cor, geralmente, eles dão uma textura de melhor aderência para a nossa tatuagem. E não esqueça, o spray de cor é o grande coringa de tudo isso. É importante que a gente defina a área que a gente vai colocar a tatuagem. E essa área ela pode ser num cabelo comprido, no caso deste cabelo. A gente vai prender de uma forma mais abaloada para que a gente tenha uma melhor aderência. Todo o cabelo que for aplicado
a cor precisa estar mais esticada, ele precisa estar mais limpo para ter um melhor efeito, ok? Depois disso, no nosso segundo passo, então, a gente vai estar posicionando o nosso stencil de acordo com o tema, com o efeito. Na nossa modelo aqui, a gente vai fazer um zíper que vai ficar muito bacana. Então eu vou posicionar ele primeiro, vou estar colocando os clips, e aí muito cuidado, nem para desarrumar o cabelo, mas também para deixar bem o stencil bem desenhado na forma do cabelo. Isso vai dar um efeito bem importante, senão a gente pode correr o risco de o cabelo ficar manchado na hora da tatuagem. Colocado os clips, aí sim a gente vai jogar o nosso spray de cor para poder fazer o desenho dele, ok? Lembre que, além do desenho interno, porque a gente trabalha com sombra e luz, então, além da gente estar fazendo aonde vai estar o desenho, ou seja, o nosso zíper, é importante também que a gente jogue um pouco de cor na volta para fazer um esfumado e dar mais atenção à nossa cor. Olha que legal que fica! Super interessante. Imagina a quantidade de stencil e de modelos de tatuagem que a gente pode estar fazendo. Em loiro fica incrível. Olha só esse rosa. Olha só a Alisson, a nossa modelo, com cabelo loiro e super curto. Bom, a gente vai estar colocando o stencil da mesma forma, prendendo bem, a gente está dando um ar tribal, fica muito legal nessa questão de tatuagem, e jogando daí a cor escura. Por que escura? Porque no cabelo loiro, quando a gente quer trabalhar com tons mais prateados ou dourados, o fundo escuro dá um efeito de profundidade de sombra incrível. É muito importante, os tatuadores e maquiadores sabem melhor do que eu isso, que o jogo de luz e sombra é que vai dar o grande efeito. Quanto maior esse contraste de luz e sombra, mais efeito a gente tem. E devagar, sem pressionar o pincel muito, a gente vai começar a nossa criação. Eu fiz aqui um efeito em cima, um efeito na parte de cima e na parte de baixo para dar muito destaque no nosso tribal do meio, né? Ou no nosso efeito tribal meio romântico, para dar essa diferença no cabelo curto e realmente dar um efeito incrível. Antes de encerrar, eu vou deixar 3 dicas para vocês. Primeiro, cabelo longo tem que ser sempre puxado para ter a base lisa. 2, cabelo curto, a gente sempre pode abusar bastante da sombra e da luz para dar mais efeito. Lembrem que o stencil tem que estar bem preso. Tá? E por último, e a nossa terceira dica é: abuse da sua criatividade. A tatuagem é sua, brinque, ouse, só lavar que sai, tá bom? E se vocês fizerem alguma coisa muito legal e gostarem, mande para nós, para a gente publicar também. Adorei, acho que eu vou botar aqui assim, ó, virou moda, e apresentar o programa um dia, quem sabe. Vamos ver se funciona no meu cabelo isso aí. Gente, nós temos muitos comentários hoje elogiando os assuntos e os nossos convidados. Temos uma pergunta aqui interessante também, da Tatiana Gomes, que eu vou deixar para daqui a pouquinho, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Primeiro, eu queria passar uma imagem, doutor, para a gente conversar sobre ela e sono. Roda aí. Então, o que é isso? Uma pessoa dormindo. Coitado desse rapaz. Não, esse é um exame chamado polissonografia. Esse exame que nós podemos ver a qualidade do sono de uma pessoa, né? Ela dorme com esses eletrodos colocados pela superfície do corpo, não é nada invasivo. E nós conseguimos ver se ele está dormindo, se está tendo sono superficial, intermediário, profundo, aquele chamado sono REM, não REM, se está tendo problema de ronco, apneia, algum problema então cardiorrespiratório. Então, é um exame, apesar da imagem às vezes ser um pouco assustadora, é um exame simples que nós podemos ver objetivamente como é que está a qualidade do sono desse paciente. Mas esse exame é feito onde? Na casa da pessoa ou em um ambiente especial? Tem as duas opções, né? Tem na clínica, né? E o paciente então fica mais monitorado, porque tem a câmera de vídeo, tem o técnico que fica à noite, e tem a possibilidade de fazer em casa também, com o exame portátil, daquela mesma maneira. E até tem exames mais simples de screening, assim, de apneia e ronco, pode ser feito também. Então pode ser feito em casa ou na clínica. Eu acho que os dois têm seus vantagens e desvantagens. E quando a pessoa acha que precisa de um exame para avaliar o sono? Ou não está dormindo bem, acorda cansado, tem sonolência, ou algum parceiro diz que tem um sono agitado, ou está roncando, né?
Então tem essa indicação de fazer o exame. Pois é, a gente estava falando aqui no intervalo sobre a importância de dormir também em função do... o lixo, o que mesmo? O lixo metabólico. Metabólico, vamos lixo chamar metabólico. Assim, né? Eu acredito, Cláudia, que nas tuas entrevistas, mulheres, principalmente de mais idade, tinham algum medo maior, assim, durante a menopausa. Qual era? Do processo de demência, apareceu muito isso. Pois é. O que acontece, né, Ali, Cláudia? Todas as nossas células necessitam de nutrientes e oxigênio, que são levados para todos os órgãos, inclusive para o cérebro, pela circulação arterial, né? E toda célula é uma fábrica que tem dejetos, né? Tem algumas substâncias que não fazem bem, que tem que ser eliminadas do nosso corpo. Isso é eliminado do pescoço para baixo pelo chamado sistema linfático. As mulheres gostam de fazer, né, tal de drenagem linfática. Sim. Né? Bom, no cérebro nós não temos esse sistema linfático. O lixo do cérebro, e olha que o cérebro produz muito lixo, porque o metabolismo, só a energia que ele consome é 1/4 da nossa energia e ele só pesa 2% do nosso corpo, porque tem uma atividade cerebral muito grande, muita eletricidade. E então vai liberar substância. Eu vou citar duas aqui, que é a beta-amiloide e a proteína tau. Qual é a importância dessas substâncias? Que elas estão relacionadas com as demências e especialmente com o mal de Alzheimer, né? Então essa limpeza do cérebro foi descoberta não faz muito. Existe um processo bem organizado que foi dado o nome de sistema linfático, que ele elimina então essa substância e ele funciona durante o sono. Principalmente durante o sono profundo, né, que é o sono 3. Então se a pessoa não está dormindo bem ou está deixando de dormir, vai ter uma dificuldade em eliminar essas proteínas. E o acúmulo delas vai então, não vou dizer que vai ser a causa, mas com certeza vai contribuir ou piorar para o aparecimento dessas demências e principalmente o mal de Alzheimer. Gente, o corpo é um reloginho que tem que estar todo funcionando perfeitamente, né? E, bom, a gente chamou também essa questão do sono e menopausa por ser uma das dificuldades que surgem nesse momento. O que fazer? Tem alguma recomendação específica para quem está passando por essas alterações hormonais? Bom, uma que foi, acho que é muito bem, né, colocado pela Cláudia, que exercício físico é muito importante, né? E dormir bem, por causa de todo esse metabolismo aí que está acontecendo para evitar essas doenças. E até para a menopausa, né? Então, as mulheres quando passam pela menopausa acabam tendo maiores dificuldades para dormir. Inicialmente porque tem aqueles calorões que ocorrem de noite, por causa desse desequilíbrio hormonal. Isso com certeza atrapalha o sono. Então, acabar tendo uma boa higiene do sono, ser bem regrada para dormir, ajuda a combater esse início dos sintomas que se a pessoa acaba piorando o sono, vai ser um problema a mais. Agora, esse ser regrado inclui também manter a mesma regularidade que tu tem durante a semana, no final de semana com sono, porque muita gente parece que tira acumula aquele falta de sono durante a semana e tira o atraso no final de semana. Como é que fica isso? Isso é bem interessante, Ali. A pessoa fica devendo sono, né? O problema é que o juros é muito alto. Se eu estou privado de sono, não está em qualidade adequada durante a semana, não vai ser num final de semana que eu vou pagar os juros. Lógico que é melhor pagar do que não pagar esses juros, mas o ideal é tentar dormir as horas necessárias todos os dias da semana, inclusive durante o final de semana. Para que a pessoa... Então, eu não preciso me sentir mal se eu acordo às 7 da manhã no sábado e domingo. Não. Você está com o ritmo direito e vai acordar sempre no mesmo horário. A não ser que eu tenha dormido às 4, né? Claro, daí vai compensar um pouquinho mais, né? Mas esse é o ideal, né? Se a pessoa está acostumada a dormir, eu também, eu sou o cara que acorda às 7 horas da manhã, né? 6h30 até, na verdade. Mas durante o final de semana eu acabo acordando às 7 horas, 7h30. Eu achei que ele ia dizer acaba acordando às 10. Não, infelizmente. Ao invés de 6h30, acordo às 7. Bom, a gente vai para o intervalo e voltaremos depois com uma pergunta bem bacana aqui da Tatiana Gomes, Cláudia, perguntando se a corrida é o caminho para a liberação da endorfina. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí. E agora é hora do nosso Drops de Moda com uma duplinha que é a cara da meia estação. Saia e bota. Confere aí.
E aí, ó, estou já usando essa referência, inclusive vocês viram uma bota branca ali em uma das fotos, então fica a dica, né? Fica a dica para quem quiser, usa uma saia curta, uma saia longa, uma saia midi, conforme o que preferir. Também tem várias alturas de cano para bota e eu sempre digo, experimenta uma bota branca para ver, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, ficamos com uma pergunta aqui antes do intervalo para ser respondida quanto à liberação de endorfina com atividades físicas, né, Cláudia? Sim, especialmente se eu prestar atenção na corrida. É legal, assim, só ratificar que qualquer exercício físico libera endorfina, né? Eu acho que a pergunta da espectadora sobre a corrida deve ser uma corredora, mas por que a corrida aparece muito, né? Pela intensidade dela, né? Ela aumenta a frequência cardíaca mais rápido, ela trabalha muito mais a tua homeostase. Então, assim, a corrida é um bom sinal. Mas todo exercício físico em si, ele libera a endorfina. O que é a endorfina? É um hormônio que a gente chama hormônio do bem, né? O hormônio que te faz sentir relaxada. Quantas vezes você vai para uma academia cansada, sem vontade, forçada, sai de lá suada, alegre e sem problemas na cabeça. Então, tem um valor muito forte na parte emocional. Eu queria encerrar deixando um recadinho para as nossas mulheres sedentárias. Não existe momento para você começar. Tem várias histórias de pessoas que iniciaram o exercício físico com mais de 60, 70 anos. O importante é que você entenda que não vai vir o gosto pelo exercício sem você começar a criar o hábito. E o hábito, Ali, ele leva em torno de 90 dias, né? Dizem, alguns estudiosos falam em 6 meses. Então, sair do sedentarismo exige você sair da sua zona de conforto. Mas os resultados estão aí, né? Sabe que aqui a Gabi Seade perguntou também, a menopausa influencia na realização da atividade física? Tu acha que ela acaba influenciando negativamente ou que é um impeditivo, não tem nada a ver? Como é que funcionou isso na prática pra ti? Que pergunta, é difícil, mas tem que falar. Olha só, quando a gente começa o nosso processo de decência, né, onde você começa a envelhecer, uma das preocupações que a gente inclusive tem que ter, Ali, eu não sei quantos aninhos tu tem, mas a partir dos 40 anos, você tem que focar muito no reforço muscular. Por quê? Porque a gente está perdendo células saudáveis, não é, doutora? A gente é a lei da vida. Então, assim, em questão de resultados, vai diminuir a sua condição, mas você também se você pensar no seu eixo, por exemplo, se eu pensar hoje, eu sou uma mulher de quase 55 anos, eu estou feliz porque eu me sinto saudável. Se eu me comparar com outras na mesma faixa etária, eu percebo que eu estou conseguindo manter uma vida sem dores
e independente. Eu acho que esse é o grande lance, né? É você viver com qualidade de vida. De certa forma, as prioridades também vão mudando, né? Sim, então, essa coisa assim de sem querer ter dúvida. aquele corpo que a gente queria ter aos 20 já começa a não importar mais muito perto dos 40 e a gente vai mudando realmente o que a gente Sem dúvida. gostaria de ter. Bom, voltando à questão de sono, que é uma das coisas que todo mundo quer e precisa para estar bem. Doutor, uma das coisas que, assim, virou moda é o uso da melatonina, né? Hoje em dia pode no Brasil, né, manipulada? Sim. Como é que a gente lida com isso? É bom, não é? Qualquer um pode usar? Bom, olha, primeiro nós temos que lembrar para todas as pessoas que estão nos assistindo que nós produzimos melatonina, nosso cérebro produz melatonina. Então a primeira coisa que tem que fazer é evitar inibir a liberação da nossa melatonina, como nós conversamos, evitando luz à noite, principalmente dos dispositivos eletrônicos, e cuidar com o exercício físico, o horário, né? Porque se for muito próximo esse exercício, na hora de dormir, ele vai acabar também inibindo ou atrasando a liberação da melatonina. Para que serve de verdade a melatonina bem consolidado? Para quem tem um fuso horário errado, por exemplo. Ele dorme bem, só que está dormindo das 3 da manhã ao meio-dia e quer colocar esse fuso horário para mais cedo. Então, para isso serve a melatonina. Ou ao contrário, principalmente idosos, estão dormindo das 6 da manhã, das 6 da tarde à meia-noite, 1 hora da manhã, quer colocar esse fuso horário para mais tarde. Para isso que serve a melatonina, para ajustar o fuso horário. Ou diminuir os sintomas do jet lag também, quando faz essas viagens longas. Então, né? na verdade, a melatonina pode ser usada de forma mais pontual e menos regular, porque eu vejo muita gente usando melatonina toda noite. Isso. Muitas pessoas usam para insônia, né? Mas ela não é indicada para insônia nem pelo FDA, pela Associação Americana do Sono, para a própria Associação Brasileira do Sono. São essas indicações de alterações do fuso horário, né? Vamos dizer assim, para ficar mais claro. Sim, o ideal sempre também ter um acompanhamento médico para tudo que a gente Com ingere, certeza, enfim. né? Com certeza, tem que ser indicação médica, né? E não ir numa farmácia de manipulação e solicitar a melatonina. Doutor, além das dicas que já foram dadas aqui, mais alguma recomendação para ter um sono maravilhoso? Claro. Ter horário, então, fixo para ir para a cama, para dormir e acordar. Ir para a cama somente quando está com sono. Evitar bebidas, né, cafeinadas após as 6 da tarde. Fazer exercício físico num horário regular e mais de manhã. Ter exposição solar de manhã, que o sol é o nosso principal ciclador do sono. Né? Bebida alcoólica de noite pode até ajudar a pegar no sono, mas deixar ele mais superficial. Então, evitar bebidas alcoólicas próximo ao horário de dormir. Nem um vinhozinho? Meio calicezinho, mas mais cedo. E uma coisa que é bem interessante também, até a Cláudia comentou aqueles pensamentos próximo ao horário de dormir, né, que eu chamo de diarreia mental na hora de dormir, quando está deitado na cama. Escreve um diário pré-sono, uma coisa bem simples, que coloca as ansiedades no papel e faz com que a pessoa acabe dormindo melhor. Eu faço uma lista às vezes, porque às vezes a gente tem que fazer isso, faço aquilo, eu escrevo e daí parece que eu me desonero daquilo que tu sabe que tu não vai esquecer. E fale com o seu médico, eu estou com problema para dormir, eu estou dormindo mal, estou sonolento, porque muitas vezes os pacientes se esquecem de falar isso para os seus médicos porque acham que já é uma coisa normal, e é normal, anormal, né? Não é normal. E os médicos, até para os médicos, esquecem de perguntar também para os seus pacientes, como é que está dormindo? Tá bem? Não, porque ele tem que ver o colesterol, tem que ver a glicose, tem que ver a dor no quadril e assim por diante, e esquece de perguntar para o paciente como é que está o sono dele. Bom, então vocês já viram, né, pessoal? O negócio é o seguinte, durmam bem, alimentem-se bem, façam exercícios físicos e assistam o Virou Moda todo santo dia, tá? Porque aqui sempre tem coisa boa. Obrigada a presença e aos ensinamentos de vocês. Obrigada por nos acompanharem de forma hoje tão ativa nas redes sociais. Gostei de ver. E agora vocês ficam com a Eliane Prestes em Arquitetura e Design. Beijo, até amanhã. Ah, que legal, viu? Acabou.